Este ano eu completo 8 anos de CoreFit. Eu trabalho no CoreFit faz muitos anos. Oi, meu nome é Gabriele, eu faço parte da equipe CoreFit Pilates. Trabalhar na Core é muito bom, né? Aqui nós somos como uma família, um cuidando do outro. E desde o início eu sempre fui muito acolhida. A Core é um lugar que permite que a gente aprenda, troque experiências, é um lugar que a gente tem um ambiente leve. O ambiente é maravilhoso, todo mundo se respeita. Então, para mim, a CoreFit é um lugar de transformação, um lugar de bênção mesmo, um lugar onde Deus está agindo através das nossas vidas e de toda a família CoreFit. É que busca excelência. Eu espero que a Core possa continuar mudando cada vez mais a vida de mais e mais pessoas. Prazer para mim fazer parte dessa equipe. Eu fico muito feliz em fazer parte da equipe e fico muito feliz de ver a evolução dos meus amigos de trabalho. Então, sou muito feliz por trabalhar no CoreFit e fazer parte dessa família.